Ó Deus, é no nome do amado Jesus Cristo que nós entramos na tua presença nesta manhã, ó Pai. Primeiramente, te agradecendo, Senhor, por este tão grande privilégio, poder estar na tua casa, na tua presença, ó Deus, de iniciar o nosso dia, nossa semana, consagrando a nossa vida, ó Deus, iniciando na tua casa, aprendendo, Senhor, sobre os teus estatutos, aprendendo sobre a tua palavra. Ó Deus, nós te glorificamos por esta rica oportunidade e pedimos ao Senhor que nos ajude nesta manhã, na melhor compreensão, ó Deus, da tua palavra, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor abra os nossos entendimentos, ó Deus, o nosso coração possa estar aberto para compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta escola bíblica. Fala, Senhor, com teus filhos. Ó Deus, abençoe a vida dos professores, ó Pai, instrui, ó Deus. Unja, meu Pai, a cada um para que possa estar inspirado para o melhor ensino da tua palavra. Visita, Senhor, a todos nesta manhã, nossos irmãos que estão em casa, aos irmãos que já chegaram, aqueles que estão a caminho, que o Senhor possa visitar e tocar a todos nesta hora. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Nós estamos hoje entrando na 5ª lição desse trimestre, e nós vamos aqui falar sobre fidelidade, tá? Fidelidade sobre ser um estilo de vida, tá? Então, esse será o nosso tema. Nós vamos debater aqui, junto com os irmãos, falando sobre a questão da fidelidade, baseado no livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, né? Mas o nosso texto áureo está no livro dos Salmos, Salmos de número 31, e o verso 23, que diz assim: Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos, tá? Então, essa é o nosso texto áureo. Os nossos jovens vão falar hoje, nesta manhã, sobre o tabernáculo e a sua mensagem para a igreja. Olha que coisa maravilhosa. Então, nossos jovens vão aprender sobre a questão, qual é o significado do tabernáculo para a igreja, tá bom? Então, com base nesses dois temas, nós vamos dar início à nossa escola bíblica nesta manhã. Nossos adolescentes também já estão aí online, nossos professores, irmã Simone e o nosso irmão Alexandre, tá? Então, nosso irmão Felipe e a nossa irmã Cláudia já vão designar os irmãos para as suas devidas salas e nós continuaremos aqui conversando com os irmãos nesta manhã. Amém? Que Deus abençoe a todos, uma boa aula. Vamos aprender sobre a palavra de Deus. Glória a Deus. Bom, Ricardo, está com o irmão, nós vamos falar sobre fidelidade. Os irmãos em casa estão falando que o som está muito baixo. Deixa eu ver aqui. A verificada, ver se melhorou aí os irmãos que estão em casa, o som. Melhorou aí, Salete? Mais ou menos. Tá. Ok. Claudinha, tá bom? Então, vamos falar sobre fidelidade, ter um estilo de vida. Bom, Ricardo, a palavra está com o irmão.
Amém? Cumprimentando com a paz do Senhor. Acho que se eu falar com o celular aqui perto, fica bom, né? A gente está um pouco número também. Estão me ouvindo bem os irmãos aqui presentes, então? Irmãos, lição 5, fidelidade e um estilo de vida. Esse é o nosso tema de hoje. Fidelidade, a gente já definiu ela na revista passada. A gente falava sobre os atributos de Deus e a gente falou sobre o que era a fidelidade no aspecto divino. A lição de hoje ela não vai definir fidelidade novamente, ela vai mostrar que ela deve ser um estilo de vida. Nós devemos ser fiéis dia após dia, para não deixar essa lacuna em branco. Rapidamente, fidelidade não é muito difícil entender. Fidelidade é o aspecto de sermos fiéis a algo. O que é ser fiel? Você ter um compromisso e você não faltar com ele. Sou fiel. Existem alguns aspectos da fidelidade, né? Eu tenho que ser fiel com os meus negócios. Se eu marquei algo, eu tenho que cumprir. Eu tenho que ser fiel com a família. Eu tenho que ser fiel com minha esposa. E tenho que ser fiel na igreja. Eu costumo dizer que a fé, ela tem algumas traduções na Bíblia. Algumas palavras do grego, elas traduzem como fé. E, às vezes, a palavra fé que a gente lê hoje na João Ferreira de Almeida, ela pode ser interpretada como fidelidade, dependendo de qual original ela foi. Por exemplo, o fruto do Espírito, fé, ele está muito mais próximo de fidelidade. A gente vê lá, bondade, temperança e fidelidade. Fidelidade, ela é um fruto do Espírito. A fidelidade, ela está muito relacionada com a fé, sim. Pela fé, você se mantém fiel àquilo que Deus ele pede de nós. Então, fidelidade ele tem a ver com a palavra fiel. Então, vamos lá. Fidelidade, para mim, eu lembro da palavra constância. Nós temos que ser firmes e constantes, né? O que Paulo vai falar aos Coríntios lá, capítulo 15, ou 16 da primeira epístola lá, seja fiéis, seja constantes, né? Sempre abundantes na obra do Senhor. Então, para mim, fidelidade basicamente é isso. Mas vamos para a lição, que hoje não é definir fidelidade. Acho que ele já parte do pressuposto que nós sabemos o que é fidelidade, que é ser fiel. Então, fidelidade, um estilo de vida. Então, a lição de hoje, ela vai, através de um exemplo, e a gente pode pegar outros, mostrar que o cristão, ele tem um estilo de vida fiel. O que é um estilo de vida? É uma forma de viver. Um estilo é um estereótipo que nós temos. O que é um estereótipo? É algo que alguém olha para você e vê. Tem um estilo de se vestir. Aquele é um estilo clássico, um estilo moderno. Ele se veste lá com um paletó sempre, gravata. Não, ele é mais esportista, ele se veste lá com a camiseta, um tênis. E o cristão, como que ele é? Um estilo do cristão é ser fiel em todos os aspectos da vida dele. E vamos combinar com ser fiel, a palavra do Senhor, ser fiel a Deus. Mas o cristão, ele tem que ser fiel em tudo. Ele tem que ser fiel nas suas amizades, ele tem que ser fiel nos seus negócios, ele tem que ser fiel com sua família, com seus filhos, com seu pai, com sua mãe, com seu patrão, com sua esposa. E o cristão tem que ser fiel a Deus. E mais, ainda que o outro não seja fiel para ele continua sendo fiel. Isso é um aspecto da fidelidade de Deus que o cristão tem que ter, deve ter. É um pedido para nós. Então, vamos lá. É o texto áureo, está lá em Salmo 31, verso 23. Diz assim: amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos,
porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. A verdade aplicada diz assim: ser fiel a Deus não nos isenta das provações, mas nos permite crescer na fé e no conhecimento do Senhor, testemunhando a sua provisão. Aí ele vai para os 3 objetivos da lição. Primeiro, ensinar a necessidade de tomar uma firme decisão. Não vou ficar errando toda hora. Então, a primeira é esse. A gente tem que aprender que é necessário a gente tomar uma decisão firme. O que é uma decisão firme? Esse é o ponto. Então, é uma decisão que você falou e ela tem que permanecer. Segundo, é enfatizar a importância de termos uma postura corajosa diante das provações. Olha só que interessante. Então, a gente tem que ter uma decisão firme e temos que nos postar de forma corajosa diante das provações. O terceiro objetivo é mostrar que nossas fornalhas evidenciam nossa fé e revelam o poder de Deus. E a gente vai ver aqui, então, a fidelidade ela vai ser provada nas fornalhas da vida. O texto de referência está lá em Daniel, capítulo 3, o verso 14, 16, 17 e 18. Então, ele pula aí o 15 e vai do 14 ao 18. Quem não tiver a revista pode acompanhar lá, eu já vou ler já. Daniel 3 diz assim: falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, esse é o nosso texto de referência. E vamos para o tópico 1. Uma firme decisão. Antes eu já queria ouvir dos irmãos assim, desse aspecto de o que é fidelidade. Hoje eu acho que a lição é uma lição boa para a gente ouvir exemplos de vida, né? Porque a gente define rapidinho o que é fidelidade e nós vamos vendo exemplos. Tanto que a lição de hoje é um exemplo que a gente tem que nos espelhar. Eu vou pegar outros textos de fidelidade aí, principalmente no livro de Lucas, mas queria ouvir dos irmãos aí. Olha, quer falar nessa introdução alguma coisa? Fidelidade? Eu já olhou. Mas, irmãos, quando a gente pensa em fidelidade, a gente pensa em lealdade. E a fidelidade é interessante. Muitas pessoas, como o irmão Ricardo disse, pensam que a fidelidade tem que estar ligada em todas as áreas da nossa vida. Não adianta eu dizer que eu sou fiel a Deus e não ser fiel à minha esposa. Não adianta eu falar que eu sou fiel a Deus e a minha esposa e não ser fiel ao que eu tratei com alguém. Então, quando a lição fala que a fidelidade é um estilo de vida, a fidelidade tem que estar em todas as áreas da nossa vida. Então, nós devemos ser fiéis em tudo que relaciona as nossas vidas, em tudo. É fidelidade ao Senhor, é fidelidade ao meu próximo, é fidelidade à minha esposa, é fidelidade ao ministério, é fidelidade a tudo que envolve a minha vida, né? Então, é muito interessante que tudo aquilo que envolve o ser humano e Deus também precisa ser envolvido com a nossa relação com o próximo, né? Porque a gente vê muitas pessoas aí que se dizem fiéis a Deus, que falam que são fiéis a Deus, mas
não conseguem ser fiéis em outras áreas da sua vida, né? Então, essa pessoa, basicamente, ela não é fiel a Deus, porque a fidelidade está ligada a um estilo de vida, tá? Então, nós precisamos ser fiéis em todos os aspectos da nossa vida, tá? Fiel aos nossos propósitos, fiéis àquilo que nós colocamos como objetivos na nossa vida. Então, se a lição está nos dizendo que a fidelidade é um estilo de vida, essa fidelidade tem que alcançar todas as áreas da nossa vida. E o interessante é que a fidelidade, ela independe da relação do outro para comigo também. Porque o que acontece? Muitas pessoas falam assim, eu não sou mais fiel porque eu já tomei tanto na cara, é o português claro que as pessoas falam, eu já fui tão decepcionado com pessoas que eu ajudei, que eu fui fiel, que eu fui leal, que agora eu não quero saber de mais nada. Não. A nossa fidelidade, a nossa vida tem que ser uma vida de uma decisão, como foi a desse jovem aqui, independente da reação do outro. Note que Nabucodonosor faz até um desafio a eles, falando assim, e se o seu Deus não livrar vocês da fornalha? Vocês estão tão crentes aí nesse Deus de vocês, mas e se ele não livrar vocês? E a reação deles foi a melhor possível, no sentido de que eles falou, o nosso Deus tem poder para nos livrar da fornalha, mas mesmo que ele não nos livre, nós não vamos nos curvar diante de você. Então, olha que interessante. A fidelidade era um estilo de vida desses jovens tão forte, no sentido de que eles estavam dispostos a morrer do que se curvar a um outro Deus, do que se curvar, do que manchar, né? Trair a sua fidelidade. Então, sendo fidelidade um estilo de vida, eu acredito que ela, primeiro, não está ligada à reação do outro. Irmão Josafá me feriu, irmão Josafá não foi leal comigo. Eu preciso ser leal com ele, porque senão eu me torno igual a ele. Desculpa usar esse exemplo, viu, irmão Josafá? Eu sou assim mesmo. Às vezes eu uso mais os meus do que os dos outros, mas eu olhei para o irmão Josafá. Mas eu preciso continuar sendo fiel, porque senão eu vou ser igual a ele. Eu já vi pessoas que foram traídas que vão lá e traem de novo. Eu falo, não, mas eu fui traída primeiro. Mas não é uma troca de quem é menos fiel, de quem é menos infiel. Mas é uma questão de ter um estilo de vida e de ser algo tão forte para nós que a gente não negocia. A fidelidade não é negociável em momento algum, tá? Então, ela não depende da relação do outro para conosco e ela deve, sim, abranger todos os estilos, né? Todas as áreas das nossas vidas. Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Mas, Cláudia? Mas, pula perto do celular, melhor. Então, irmãos, eu acredito sim, né? Tudo isso que foi falado, bastante importante, mas eu queria só, quando eu li essa lição, eu pensei sobre o fundamento da fidelidade, né? Ele tem um fundamento, que são os princípios da palavra do Senhor. A gente observa nesse contexto que esses rapazes não modificou o caráter deles, embora eles aprenderam a língua, a cultura. No capítulo 1, 19, se eu não me engano, fala que Nabucodonosor considerou eles até, destacaram, né, dos outros, eles foram muito inteligentes naquele lugar. Então, eles aprenderam, mas havia um fundamento da fidelidade deles. Então, não importa em que circunstância nós estejamos, né? Se nós estivermos fundamentados na palavra de Deus, nos princípios, nos valores que nós aprendemos aqui todos os dias de escola bíblica, com a Bíblia, com a nossa vida cotidiana, nós, não importa a situação que nós estejamos, nós vamos nos manter fiéis ao Senhor, né? Isso tem que estar bem presente no nosso coração,
porque nenhum tipo de situação, cultura, ou trabalho, por exemplo, estamos inseridos num ambiente de muita dificuldade ali. Nós vamos nos manter fiéis, estamos numa faculdade, nós vamos nos manter fiéis. Eu me lembro que na minha infância, os pastores não achavam muito bom as pessoas fazerem faculdade, porque falavam que aquilo influenciaria e talvez levaria para um mau caminho, jovens, né? Mas se nós estivermos fundamentados na palavra, nós nos manteremos fiéis, não importa se é faculdade, se é um trabalho, se é um outro país que nós estamos vivendo, nós nos manteremos fiéis. E essa lição nos traz um belo exemplo disso. Agradeço a oportunidade. Bem, irmãos, eu vou agora, então, entrar. Alguém de casa quer comentar alguma coisa a mais? Não? Queria entrar no tópico 1. Irmãos, o tópico 1, o título é Uma Firme Decisão. A gente já estamos abordando aqui. Essa decisão dos jovens, né? Se a gente for lá para o capítulo 1, como a irmã Cláudia disse, eles tomaram a decisão já lá no capítulo 1, eles já tomou uma decisão firme, né? Diante ali do decreto que eles tinham que comer a mesma comida do rei, a mesma bebida, e eles viram que aquela comida não era boa para eles, eles já tiveram de ter uma firme decisão. Eu separei aqui o verso que eu tinha acabado de citar, é 1 Coríntios 15, verso 58. 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Os irmãos devem saber de cor, mais ou menos, esse versículo, talvez não lembre assim, mas diz assim, ó: portanto, meus amados irmãos, e ele diz assim, sede, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E aí eu grifo as duas primeiras ordenanças. Ele fala, sede firmes e constantes. E aí tem a continuação dela, né? Sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? Porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mas as 3 ordenanças é firmeza, constância e abundância. E tem muito a ver com a fidelidade. O que é uma coisa firme? Essa decisão dos jovens é uma coisa que você fincou e está fincado. Não vai sair por nada. Não é qualquer coisa que vai te tirar de lá. Está firme, está bem fincado. É o Salmo 125, né? Que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, isso é um monte, né? Olha, o que Deus está comparando ali? Os que confiam no Senhor, os que colocam nele a sua confiança, né? Eles são como um monte. E aí ele fala assim, ó, o monte, ele não se abala, ele permanece para sempre. Isso é um exemplo de firmeza e de constância. O monte você não vai conseguir movimentar ele facilmente. E o monte, você vai passar hoje aqui, vai passar um ano, você vai estar lá de novo, e 2 anos vai passar, e daqui a 10 anos o monte continua lá. 20, 30 anos. E o crente, ele tem que ser assim, ele tem que tomar decisões firmes. Que assim, não é qualquer vento de doutrina que vai mover ele de um lado para o outro. Não é porque agora eu estou ouvindo isso, ou eu fui tirado da minha zona de conforto, ou porque alguém realmente me traiu, que eu vou mudar o jeito de eu ser. Não, porque o jeito que o cristão não está fundamentado no outro, está fundamentado nele próprio. Isso é você ter uma decisão firme. O que eu sou está em mim, está enraizado em mim. Ainda que o meu companheiro, ainda que a pessoa com a qual eu fiz um contrato, ela quebre esse contrato,
a minha parte eu vou continuar. Porque tem isso, né? Se a pessoa quebrou o contrato primeiro, eu estou livre para quebrar o contrato, né? Mas não, o meu contrato não está em papel e que eu vou fazer. Não, o meu contrato está na minha, o quê? Na minha natureza, naquilo que eu já decidi para mim, para eu ser. Os jovens podem dizer, não, eu saí daqui de Israel e fui levado para uma outra cultura. E nessa cultura, agora as coisas são diferentes. Agora eu vou aprender outra língua, agora o meu estilo de vida é outro, então eu vou poder me misturar com ele. Mas não, os jovens, eles tomaram uma decisão firme. Não foi qualquer coisa, qualquer movimentação que mudaram o estilo de vida deles. E eram constantes na sua decisão. Nós temos outros exemplos na Bíblia de pessoas que, a despeito das circunstâncias, se manteram fiéis à palavra do Senhor. Mesmo em meio às muitas lutas, mesmo às grandes dificuldades, eles se mantêm fiéis. Os nossos exemplos aí de Hebreus 11, por isso que eu falo, às vezes fé, ela ajuda muito na fidelidade. Nossos exemplos de Hebreus 11, eles são exemplos de fidelidade, né? Que cada um, diante da sua grande adversidade, continuou confiando no Senhor, continuou tomando atitudes fiéis. Eu lembro muito do primeiro mártir da igreja, Estevão. Ele estava para ser apedrejado ali, estava sendo apedrejado, e ele podia ter dito, não, manda todo esse povo que está me apedrejando para o inferno. Mas ele fala assim, a oração final dele é assim, Senhor, não impute isso a eles como pecado. Não impute. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Não lembra a oração de Estevão, não lembra a oração de Jesus na cruz? Jesus lá na cruz sendo crucificado, ele da mesma forma fala, perdoa-lhes. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Isso é o quê? Isso é não mudar a sua natureza. Às vezes a gente quer salvar alguém, a gente quer evangelizar, e a pessoa vai lá e pisa no seu calo, né? A pessoa fala mal de você, e aí daqui a pouco você, não, eu quero mais que essa pessoa, eu não quero que ela seja salva, não. Mas não, o nosso desejo de salvação tem que ser maior. Nós temos que continuar com nossas decisões firmes. Então, o tópico 1, ele vai dizer uma firme decisão. Por quê? Por que essa decisão é firme? Porque foi uma decisão pensada, foi uma decisão analisada. Uma decisão diante de Deus, né? A lição realmente vai ser Daniel 1, né? E ele vai dizer aqui, ó, o critério de escolha. O 1.1 é um critério de escolha que ele vai dizer que tipo de pessoa era Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Misael, Ananias e Azarias. Que tipo de pessoas eram? E ele vai contar aqui a história de que eles eram pessoas saudáveis, eles deviam ter boa aparência, eram inteligentes, tinham que ter uma formação competente para assumir os cargos, eles eram de linhagem real ou de alguma liderança de Israel. Então, quando o rei Nabucodonosor falou, escolha jovens, escolham pessoas para me servirem, eram pessoas especiais, não era qualquer pessoa. A gente lembra que na deportação tem ali 3 deportações, e aí a primeira deportação são da realeza, né? Dessas pessoas importantes. É a primeira deportação que vão esses 3, 4 jovens aqui. Daniel não está na passagem do capítulo 3, mas ele está no capítulo 1. Existe a segunda deportação, na qual foi Ezequiel, era pessoas que tinham, não necessariamente eram da realeza, mas eles tinham algum ofício importante, sabiam trabalhar, às vezes oleiros, às vezes pessoas que trabalhavam com madeira, oficiais, guardas, e Ezequiel ali da linha sacerdotal vai na segunda deportação, e na terceira deportação ele vai quase todo o resto, né, das pessoas, e fica só os indigentes ali, as pessoas que não tinham quase importância nenhuma, e Jeremias ele não é levado em nenhuma das 3 deportações, né? Então são os 3 momentos da deportação. Os 4 jovens ali, eles são vamos dizer assim,
da casta. São os mais importantes. E o que eu enxergo com essa lição? É que o cristão, ele é sacerdote real, né? É o que Pedro vai dizer. Vós sois nação santa. São um povo eleito, escolhido por Deus. E quando você é um povo eleito, o mundo também, ele vê que você tem algo importante e ele quer te atrair. Isso que é o interessante. Se você tem algo a mais para Deus, para o inimigo, ele também quer você. Nós estamos aí numa época de Olimpíadas, né? E tem países que não têm esportistas, né? Ou que eles olham lá e falam assim, por exemplo, eu acho que para a gente é muito mais fácil a gente enxergar o futebol. É interessante isso, né? Mas você tem lá um jogador bom no Brasil, mas que não está no nível dos melhores lá. Não vai ser escalado. Aí ele está lá no segundo escalão, daqui a pouco ele está jogando lá em um país que não tem uma grande tradição, e eles oferecem a ele para ele se naturalizar para aquele país, para ele jogar. Eu acho que há pouco tempo teve um jogador do Santos, eu não lembro o nome dele, eu vi na reportagem que ele falou assim, ó, se quiserem me chamar, eu tô aberto. Isso é um exemplo, você vê que às vezes se a pessoa ela é muito boa em um aspecto, pro inimigo dela também ela é boa. E nós somos o quê? Nós somos sacerdote real. Nós somos a nação santa, o povo escolhido. Assim como aqueles jovens, nós somos peças importantes. E se o diabo ele conseguir tirar-nos da igreja, se ele ver assim, ó, esse irmão aqui, ele é bom para fazer a obra do Senhor. Será que ele também não vai ser bom para fazer a obra do inimigo? Ou pelo menos se eu tirar ele de lá, a obra que ele estaria fazendo não vai acontecer mais. E aí, por causa disso, a gente tem que ter uma decisão muito firme. Nós temos que ter a decisão desses 3 jovens, nós temos que viver ela hoje. Como que a gente consegue firmeza? Irmãos, a chave da firmeza ela está ali, é a oração, contato com Deus, né? Ela é a resposta para quase tudo. Você quer ter santidade? Você quer ter firmeza? Você quer aumentar a sua fé? Quer aumentar o seu amor? A chave é ora. Contato com Deus. Lê a Bíblia. Leitura da palavra. A palavra, ela fortalece a nossa fé. E quando ela fortalece a nossa fé, ela nos aumenta a nossa fidelidade. Então, ora, busca Deus. Leia a palavra. Consagre ao Senhor. Para mim, oração e estudo da Bíblia são como alguns falam, a fonte a receita do avivamento, né? O avivamento, ele nasce da leitura da palavra do Senhor, do estudo da palavra do Senhor, leitura, estudo e oração. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você colocar em prática aquilo que você aprendeu. Porque a oração, ela te motiva, ela te dá força, aí você aprende e você põe em prática. Quando você ora, quando você lê e pratica, aí você vai ver que aí a sua fidelidade aumenta, a sua santidade aumenta, o seu amor aumenta, a sua fé aumenta. Aí há o avivamento da obra. Então, e sejamos atentos, porque nós somos pessoas importantes e o diabo quer nos derrubar. Então nós temos que ter uma atitude firme. Olha só a artimanha aqui do 1.2, a mudança dos nomes. E aqui ele vai dizer o que cada nome significava, né? O comentarista ele vai usar até o que o Sherd disse aqui, o Russell Sherd. Ele diz aqui, ó, o nome Daniel significa Deus é meu juiz, que foi mudado para Beltesazar, que quer dizer príncipe de Bel. Bel era equivalente a Baal. O nome, o Marduk, Ananias significa Deus é misericordioso, enquanto Sadraque é amigo do rei. Misael quer dizer quem é como Deus. Mesaque quem é como Acu. E Azarias significa Jeová é meu socorro, enquanto Abednego é servo de Nego. Então eles mudam o nome.
Parece que hoje não acontece isso no nosso meio, né? Mas alguém vai ser deportado, vai mudar o nome. Não literalmente, né? Mas conforme o diabo ele vai nos enredando, ou vai tirando, ele fala assim, ó, o irmão na igreja ele é conhecido como o irmão que ora, o justo. Aí lá no mundo ele fala assim, não, aquele lá é, sei lá, o mundo fala assim, não, aquele irmão ali, aquele homem, aquela mulher é um garanhão, ele conquista todas. Não, aquele lá é o esperto, olha só como ele faz as coisas. O esperto aqui aquela pessoa que mente, consegue manipular as pessoas. E aí eles vão te dando títulos que não parecem ruins, mas no fundo você começa a gostar, e não são bons títulos. Porque um jovem ser chamado de garanhão, né, o príncipe das menininhas, às vezes para alguém pode achar bom, né? Ainda que no começo ele não seja, pode ser que aquilo estimule ele para lá na frente ele eu estou dizendo que vai mudar o nome da pessoa, mas estou dizendo que são elogios que o mundo pode fazer, que vão caindo no coração da pessoa, a pessoa vai aceitando, e daqui a pouco ela está mudando a identidade dela. Porque é uma artimanha do inimigo mudar a sua natureza. Ou algum elogio para uma mulher, para uma cristã, né? Às vezes os elogios a gente tem que tomar cuidado, porque é uma forma que o mundo está tentando mudar a sua natureza. Então, mudança de nomes. Mudança de nomes não literais, mas às vezes é um apelido, às vezes é alguma coisa que vai colocando no seu coração, você vai gostando e você está aceitando. Então, no 1.3, a gente diz, nós temos que ter um propósito que um propósito inabalável, que não se abala. Amém, irmãos? Eu vou abrir para os irmãos aqui o comentário do tópico 1, irmão Eliel, que está aqui com a palavra. Amém, meus irmãos. O que mais me fascina no livro de Daniel e na vida desses jovens é que literalmente eles eram jovens, né? Alguns estudiosos vão dizer que quando Daniel chega à Babilônia, ele tem cerca de 15 a 16 anos de idade, né? E esses jovens, vamos supor que eles tivessem a mesma idade, nos remete a pensar como é que adolescentes, né, jovens, com tão pequena idade, tiveram uma demonstração de fé tão grande assim, né? E a gente vai ver no capítulo 2 e o verso 23, quando Daniel consegue interpretar ali o sonho do rei, ele louva a Deus e fala assim, eu te louvo, ó Deus dos meus pais. Isso nos remete a pensar que esses jovens tiveram uma educação, assim como o irmão Ricardo falou, uma educação muito bem fundamentada na fé em Deus, né? E nos remete a pensarmos que o quão importante é a educação infantil, né? O quão importante é ensinar os filhos, as crianças, no caminho do Senhor, porque, acredito eu, eles ficaram pouco tempo com os pais, cerca de 15 a 16 anos, mas tempo suficiente para aprender a lei do Senhor e aprender que só existia um Deus que deveria ser adorado. Então, esse é o papel especial dos pais, tá? Se isso falta na sociedade, porque às vezes a mãe é crente, mas o pai não é crente, também precisa ser um papel fundamental da igreja. Aí que entra o papel da igreja, no fortalecimento do ensino, né? Do ensino infantil, do ensino das crianças ali, para fazê-los entender e compreender o quão importante é servir ao nosso Deus e ser fiel a esse Deus, né? Eu acredito que a educação infantil dentro da igreja é uma das mais importantes, né? Para nós
Se para nós adultos é importante, imagine para as crianças. Mas uma vez eu fui dar aula para as crianças, na igreja onde a gente congregava, faltou todas as irmãs que davam aula para as crianças, faltavam. Eu era superintendente, tinha um monte de criança. E aí eu falei, dar aula para criança, tranquilo, né? Peguei a revistinha deles lá, sentei, fiz uma rodinha com eles, irmãos. Fizeram cada pergunta para mim que eu falei, misericórdia. Eu falei, meu Deus, as crianças me deram a aula. Eu falei assim, irmãos, eu não dei aula, eu tomei aula hoje das crianças. Por quê? Porque elas faziam cada pergunta, mas de forma literal e do jeito delas. Eu falei assim, meu Deus, nunca ninguém me fez essa pergunta. E eu cheguei em casa, falei para a Salete, falei, eu fui dar aula para as crianças, e as crianças de lá são terríveis, né? Então, o quão importante é essa educação de base que, se não é dada dentro de casa, né, a igreja precisa ter esse papel de ensino, né? E o quão importante igual o irmão Ricardo falou, o papel do ensino na vida das pessoas, né? Muita gente não valoriza o ensino, né? Culto de ensino, escola bíblica dominical, mas são esses cultos que nos ensinam a realmente nos darem ferramentas, a termos ferramentas para combatermos o mundo aí fora, né? Então, se a gente estiver instruído, se a gente estiver ensinado, com certeza a gente vai ter base, né? Então, eu vejo que esses jovens, eles tinham base familiar, base espiritual, por isso que eles eram tão fiéis a Deus. Amém? Alguém mais quer falar alguma coisa? Tranquilo? Bem, irmãos, alguém aqui em casa? Fala alguma coisa aí, Marcelete. Tá muito quieto. Amém. Irmãos, então vamos para o tópico 2, então. Tópico 2, o título é Antes do forno de fogo ardente. Olha que tópico interessante. Antes do forno de fogo ardente. A gente já leu acho que foi semana passada, a gente leu 1 Pedro 1,7, né? Nós somos provados ou refinados como ouro no fogo. E um aspecto interessante da provação do fogo é que a essência sempre fica. Eu trabalho em petroquímica e uma forma de você separar o que está bem misturado é você aquecer. Você tem lá o petróleo lá. O petróleo, ele tem... é tudo carbono no final das contas, mas ele tem uma faixa lá que é diesel, uma faixa com gasolina, o GLP, para a gente entender, né? Aí você aquece, o mais levinho sobe para o topo da torre e vai ser engarrafado na forma de gás, o GLP. Então, na verdade, tem um mais leve que usa como combustível mais próximo do gás natural. Aí você tira um pouquinho mais leve, que é a gasolina, e o mais pesado é o diesel. No final, tem outros mais pesados lá que vão ficando no fundo. Mas olha que interessante que o calor faz, ele vai separando. Por isso que fornalha é símbolo de santificação. Por quê? Porque quando você aquece, só fica só a essência. O ouro, ele é um metal que o ponto de ebulição dele é diferente dos outros minerais que estão nele. Só que refinar o ouro, você vai aquecendo, o que não é ouro vai evaporando, vai virando água e vai saindo, vai virando vapor e vai saindo. Mas o ouro não, o ouro ele é mais difícil de evaporar. Então ele vai ficando. Então, a essência, ela é tirada no meio da fornalha. E esses jovens, eles iam passar por isso aqui. E quando você não tem essa firme decisão de ser fiel, quando te apertarem na fornalha, você deixa de ser fiel. Isso que eu entendo. Se você não tiver o estudo bíblico aqui, tiver aprendido realmente, não tiver firme e constante, igual Paulo fala ali aos Coríntios, se você não tiver uma decisão firme, como no tópico 1 aqui, que você fosse, não,
eu sou isso, e ela não estiver arraigada no seu ser, quando ela for aprovada na fornalha, ela vai falhar. Mas esses jovens, eles nos mostram que não, que tem sim como a gente continuar firmes, continuar constantes e, sobretudo, continuarmos fiéis mesmo diante de uma fornalha. Porque as fornalhas, para o cristão, elas vão vir. Eu não vou dizer que vão vir igual vieram para esses 3 jovens. Porque Deus, ele é fiel para conosco e não nos deixa provar acima daquilo que nós vamos suportar. A palavra que ele usa lá no verso é que ele é fiel. Mas, de um jeito ou de outro, para arrancar nossa essência, para deixar só a essência, nós vamos ser provados. Não tem o corinho, que acho que virou até hino da harpa nova, né? É quando tudo perante o altar nós deixarmos, né? Só então, quando tudo estiver diante do altar, é que nós vamos, que há de ser que o Senhor vai nos responder, né? Então, a fornalha de fogo, ela é necessária para nós nos conhecermos. E ela é necessária para nós nos santificarmos. Aqui, ele já entra já logo no capítulo 3, e a história aqui, eles fazem todo um barulho, coloca toda uma expectativa para que eles reneguem, né? Para que eles neguem o nome do Senhor. Fazem uma festa, e tambor, e pífaro, e tem toda uma carruagem. Prepara todo o cenário. Para quê? Para estimular eles a pecarem. Para estimular eles a errarem. Tem vezes que é assim, né? O mundo, ele prepara todo o cenário, o diabo, o inimigo, só para estimular você a errar. Coloca até a musiquinha do fundo. Não, agora ele cai. E o tambor aqui era para estimular, e todo mundo fazendo a mesma coisa. Todo mundo se ajoelhando, todo mundo dobrando. Todo mundo tá... Aí os 3 jovens, nossa, mas todo mundo tá ajoelhando. Todo mundo tá se dobrando a imagem dessa escultura. E o barulho lá do lado lá, para quê? Estímulo para eles errarem. Estímulo para eles desistirem da fé. Desistirem de ser fiel. Irmãos, quando a gente ouviu todo mundo se curvando, quando a gente viu o barulho querendo a gente se curvar, olha para dentro de você e fala, não, ainda que todo mundo erre, eu não vou negar a minha fé. Vamos lembrar de Isaías, que o rei Manassés encontra ele ali, essa é a história, a fonte fora da Bíblia, coloca ele dentro de um tronco de uma árvore e fala assim, olha, você falou que você viu Deus e ninguém viu Deus e continuou vivo. Nega a tua fé aí. Fala, não nego. Se você não negar, eu te encerro vivo. E ele simplesmente se cala e não responde nada. E ele é cerrado ao meio. Quando a gente vê Efésios 11 fala homens que foram cerrados ao meio, o exemplo é Isaías. Ele não nega a fé mesmo sendo cerrado ao meio. Ele não deixa de ser fiel mesmo diante da maior adversidade da vida. E esses jovens que, ó, você não nega não, você vai ser... Primeiro vem o estímulo, depois eu vou te lançar numa fornalha de fogo ardente. Nega aí, é só dobrar, não precisa fazer mais nada, é só dobrar e adorar a estátua. Não é pesado fazer isso. E eles falam não. E eles vão ser lançados lá. O cristão, ele tem que tomar essa decisão de ser fiel. Irmãos, o verso que eu separei aqui vamos lá em Lucas, rapidamente. Lucas 16, verso 10. Aqui é a história de um mordomo infiel. Ele foi infiel e aí a gente vê que
as pessoas do mundo, elas são mais prudentes na sua geração do que os próprios cristãos, né? Mas o verso 10 eu acho muito interessante. Ele diz assim, ó, Lucas 16, verso 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou às riquezas, ao dinheiro. Esse texto aqui, irmãos, é um texto difícil de a gente entender. Quando a gente olha ele claramente assim, parece até que Deus está estimulando você a ser enganador, né? Mas depois de você lendo ele no contexto, assim, com calma, Deus ele tá ensinando, porque que quem o Senhor que elogia, que o serve, é o próprio chefe dele, né? Mas ele está dizendo para a gente, olha, não é errado você ajuntar tesouros. Seja fiel na hora de você ajuntar tesouros. Então, até eu vi no comentário que é uma pregação do John Wesley, que ele fala assim, ó, ajunte o máximo que você puder, em cima desse texto, ajunte o máximo que você puder, seja fiel no máximo que você puder, mas também, e no final ele fala assim, e doe o máximo que você puder. Agora eu não lembro mais o contexto. Mas a ideia é falar com minhas palavras aqui, assim, olha, ajunte o máximo que você puder, e do que você conseguir, não se enrole com ele. Dê para o Senhor. Ajude a obra. Não adianta você, se você tiver possibilidades, não abra mão de suas riquezas. Porque às vezes o cristão fala, não, eu vou só viver de fé, vou para a igreja e esquece o trabalho do mundo, né? E nesse contexto, tinha alguns cristãos que ficavam, não. E aí, enquanto o mundo está trabalhando para conseguir conquistar a sua riqueza, os seus bens, o cristão fica aí lá tranquilão e não junta nada, né? E aí depois tem que orar para Deus dar graça. E aí ele fala assim, não, trabalha. Igual o mundo trabalha, você também está no mundo, trabalhe, junte. No final, não deixe isso ser o seu senhor, né? Você não pode deixar isso ser o seu. Pega isso que você conseguiu e ajude a obra também da melhor forma possível. Mas o que eu acho interessante também, que ele fala assim, ó, pois se nas riquezas injustas não fosses fiéis, quer dizer, no que o mundo te dá, você não é fiel, como que Deus ele vai te dar confiar as verdadeiras? Porque, como a gente fala no começo, em tudo você tem que ser fiel. E nas suas finanças você tem que ser fiel. Você não pode falar, eu vou deixar tudo nas mãos de Deus e... Não, Deus ele nos dá sabedoria. E quando eu falo assim, vamos deixar tudo na mão de Deus, claro, a gente deixa tudo na mão de Deus. Entenda bem o que eu estou dizendo aqui. Mas não vamos, vamos dizer assim, dar com os ombros e ficar despreocupados. Não, seja fiel. Porque quando você mostra que você tem um cuidado com suas finanças, mostra também que você pode ter um cuidado com as finanças do Senhor. Mas o mais importante e aí eu vou trazer para a palavra agora assim, Deus, ele vai lá e ele te confia um ministério, uma obrigação que talvez na sua cabeça seja pequena. Vamos dizer, o ministério infantil. E o irmão Eliel acabou de dizer que é um ministério difícil. E eu acho interessante que às vezes você chega na sala das crianças assim, e as crianças elas são espertas, elas sabem que o irmão Eliel é de púlpito, né, da aula e tudo. Quando o irmão Léo subir lá, os mais inteligentes, assim, os mais crianças, assim, agora é hora de eu fazer a pergunta que a minha professora não me respondeu. E aí eles jogam para você. Eles são inteligentes. Mas Deus, ele nos dá coisas, às vezes, que parecem pequenas, e nós temos que pegar aquilo e dar o nosso maior esforço. Porque Deus, ele te confiou. Se ele te confiou, é para você ir lá e produzir.
Nós não podemos fazer como aquele que pegou o seu único dom, né, essa única dádiva, e enterrou. Você não, se Deus só me deu um, você não, eu sei que o seu era terrível e juntava onde não tem, e eu tive medo e escondi. E é isso aí, e desse aí até o que não tem é tirado. Não, Deus está falando assim, olha, seja fiel no pouco. No pouco dinheiro, nas poucas oportunidades, no pouco que eu separei para você, seja fiel no pouco. Porque quem é fiel no pouco mostra que está preparado para ser fiel no muito. Porque quem não é fiel nem no pouco não está preparado para ser fiel no muito. Quem não conseguiu nem com um pouco crescer, eu vou pôr no muito. E como que você começa a testar alguém? Ninguém chega no serviço e fala assim, não, eu vou dar uma oportunidade grande para ele de cara. Não. Chega uma pessoa nova em qualquer emprego, você fala assim, não, vamos começar a testar. Você não vai dar muita coisa para ele, porque se ele errar, aí é maior, a queda aí perde bastante a empresa. Então você dá uma função pequena para ver como ele vai ser. Se ele for bom, aí eu cresço ele. E Deus ele faz a mesma coisa. Ele começa a dando coisas pequenas para a gente ir trabalhando. E olha, as coisas pequenas de Deus, elas são importantes. Lembre que quando você trabalha com os pequeninos, para Deus ai daquele que tocar em um dos meus pequeninos. Ah, não, Deus me deu um ministério aqui de limpar os bancos ou de abrir a porta, de cuidar do som. Irmãos, eu era de igreja pequena e já fiz muita coisa na igreja. E tudo que você faz na igreja tem que ser feito da melhor forma possível. Se você está lá com a responsabilidade de abrir a igreja e outra pessoa chega antes e fica esperando, imagina um dia frio, como que não é. E outra coisa, tem irmão que deixa de ir na igreja porque a igreja não foi aberta no horário certo. Às vezes você está ali, você vai só abrir a igreja e vai dar a paz do Senhor para o irmão. E tem gente que às vezes não dá ou esquece. E às vezes você dando uma paz do Senhor e dando um sorriso, você já ganhou o dia daquele irmão. Eu já fiquei no som e às vezes você fica tão preocupado em se o som tá legal, se o pastor tá olhando tudo, e você esquece até de prestar atenção na palavra. Mas até nisso Deus ele te dá graça. E tem um tempo que eu estava assim, não, já tô cansado de ficar no som, eu quero descer, sentar e cultuar ao Senhor. E aí um irmão, assim, um irmão que tinha sido do som de mim, não falou, não. Deus ele tá vendo o que você está fazendo. Fica aí, fica em paz. Vai dando graça aí que Deus vai te abençoar do jeito que você tá. E tudo que você vai fazendo tem uma importância. Tudo tem uma importância. E conforme você vai dando o seu melhor, Deus ele vai te dando mais graça e vai te preparando para coisas maiores ainda. Então, seja fiel no pouco. Lembra que com algo pequeno, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, que é um grão pequeno, ela pode fazer coisas enormes. Porque esse grão de mostarda, ele é pequeno, mas quando ele nasce, cresce e germina, ele se torna uma das maiores hortaliças. É o que o versículo vai dizer. E ele vai dizer que se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer para o monte, que é uma coisa firme e constante, que ele vai sair de um lado e ir para outro. Então, olha como é interessante nós sermos fiel nessas mínimas coisas. Então, os 3 jovens aqui, eles foram fiéis no princípio, lá no capítulo 1, e não se determinar em comer a mesma comida do rei. Aí foi para algo maior. Aí eles foram fiéis no meio dos tambores, dos pífaros, e de todo mundo estava se ajoelhando. Eles foram para algo maior. E aí eles foram fiéis na fornalha de fogo ardente. Que foi, vamos dizer assim, foi o ápice dele. É um crescimento. As tentativas vão ficando cada vez mais difíceis, mas eles vão sendo aprovados. Então, e diante disso aí, eles têm uma postura corajosa. Meu irmãos, irmão Eliel, vou fazer um comentário do tópico 2 aí. Amém, irmãos.
as fornalhas da vida, né? Que são as provações. Interessante que Deus nos prova, já sabendo qual vai ser o resultado e qual vai ser a nossa postura diante das provações, né? A Bíblia diz que quando Deus vai falar para Abraão sacrificar o seu próprio filho, em algumas traduções, em algumas Bíblias, o tema está lá: Deus prova a fé de Abraão, né? Ou seja, Deus testando, provando, para verificar se realmente a pessoa vai ser fiel diante daquela postura. Então, muitas vezes, nós somos colocados diante de situações da nossa vida e não é o diabo que nos coloca, não é a pessoa que nos coloca, mas é o próprio Deus que permite e nos coloca para testar a nossa fé. Interessante que o irmão Ricardo falando da questão de ser fiel no pouco, esses jovens já haviam sido testados no capítulo 1, né, sobre a questão dos manjares do rei, e ali passaram, né, com grandeza, talvez achando assim: nós já provamos a nossa fidelidade a Deus, estamos tranquilos nesse aspecto, né? E depois, no capítulo 3, são testados novamente, né? Então, mostra que Deus, quando Ele quer provar, Ele prova a nossa fé, né? E sem medida, para que nós venhamos ser testados e, principalmente, sejamos aprovados. Paulo aconselha Timóteo, né? Que era obreiro da igreja, falando assim: Timóteo, procura se apresentar como obreiro aprovado, e não tendo que se envergonhar. Ou seja, nós somos testados, a vida do crente é uma vida de testes, de prova, de peleja, para quê? Para que nós sejamos aprovados por Deus. Tá? Então, as fornalhas, elas não são para nos matar, elas são justamente para nos testar a nossa fé. Amém? Mais alguém, irmão? Quer falar algo aí? Comentar, o tópico 2, fornalha. Eu falei no começo que essa aula era bom para a gente ouvir as experiências dos irmãos. Por que você falou que era bom para ouvir os irmãos? Eles não estão falando, né? Irmãos, agora a gente vai se encaminhando para o final da história aqui. E o tópico 3 vai dizer: o livramento no forno de fogo ardente. É interessante que, antes deles serem lançados, o rei ele dá mais uma oportunidade ali para eles. Ele fala assim: olha, vocês querem voltar atrás? Às vezes a gente já tomou. Esse vocês querem voltar atrás é perigoso, irmão. Você já tomou a sua decisão. Você está lá com a decisão, a firme, convicta decisão: não, eu vou até o final. E o diabo, ele é astuto. Ele vem com uma palavrinha e fala assim: é isso mesmo que você quer? E às vezes nessa aí ele consegue balançar você. E o rei pergunta: vocês têm certeza disso mesmo? Não é isso que vocês vão? Eu toco de novo, dou mais uma chance para vocês errarem. E a gente tem que tomar cuidado até com essa nuance. Ele muda o tratativo. Primeiro ele está todo empolgado, todo dando a empolgação, se mostra rei. Depois ele dá uma frasezinha mais amiga. É isso mesmo que você quer? Olha, eu tenho experiência. Vocês querem mesmo? Vocês estão tão jovens. Vocês vão morrer mesmo por causa disso? Você é tão jovem, tão bonito, tem tanto pela frente. É isso mesmo que você quer? Mas vamos para o tópico 3 ali, que é o livramento no forno de fogo ardente. Aqui, o interessante aqui, ó, Daniel
3:19. Vamos ler até o texto aqui, o textório, não, o texto de referência, a gente já vai ler já o 18. A resposta deles, né? Para essa indagação do rei aí. Daniel 3. Opa, passei. O verso 18. Vamos ler o resto do capítulo aqui, até o 25 só. Depois é o verso 19, né? Depois que o rei ele perde tudo isso, ele toca, dá uma, duas chances ali e nada acontece, né? Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o seu aspecto do seu semblante contra Sadraque. Isso é interessante, né? O diabo até então o diabo ele se mostrou orgulhoso, se mostrou aspecto de rei, depois se mostrou bonzinho, mas quando ele viu agora não tem mais jeito. Então eu vou destruir. Fala que muda o aspecto do seu semblante. Imagina que é como se o diabo agora fosse, agora eu vou mostrar a minha cara para eles. Não tem mais jeito, agora eu vou ser diabo. Essa é a expressão que agora eu não vou mais me disfarçar. Que agora também eu não ganho mais deles. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Olha, se eu castigo de um jeito, agora eu vou castigar 7 vezes mais. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu, dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. O aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Olha o final da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Nós vemos aqui todo o trabalho que o rei tem para castigar. Ele amarra ali, deixa eles todos atados, chama os homens mais fortes ali para amarrar e joga eles ali com a roupa deles. E no final, eles estão dentro da fornalha, passeando dentro do fogo. Irmãos, isso é uma lição para a gente maravilhosa. A fornalha, ela é certa que ela vai vir. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles aceitaram para eles que se fosse necessário eles morrerem, eles morreriam. Mas Deus, ele de forma nenhuma, ele permitiu que eles simplesmente morressem. Ele quis provar para aquele rei e para tudo que estava em volta que ele era Deus. E por causa disso aqui, nós vamos ver que muda o decreto. Que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, esse era o Deus dos deuses. Esse era o Deus verdadeiro. Olha que interessante as comparações que a gente vira e mexe faz, é que a fornalha na vida do cristão, e eu já falei isso, ela não queima o cristão. A fornalha na vida do cristão, ela serve para quê? Para queimar as amarras que impedem o cristão de caminhar na presença do Senhor. Como assim, irmão Ricardo? Às vezes tem coisas que não estão nos atando e nos prendendo e a gente não está caminhando direito. A gente não está passeando com Deus.
Mas aí vem a provação, que aí essas amarras elas são todas queimadas. E a gente pode passear livremente com aquele que é semelhante ao Filho dos Deuses, né? Então, irmãos, nós vivemos, né, em um momento difícil na vida, e vou dizer assim, 90% das pessoas hoje em dia, elas estão em um momento difícil financeiramente. Ou estão num momento difícil sentimentalmente, né? Pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que estão trabalhando em empregos que diminuiu aí 30%, 70% do salário, pessoas que por conta da pandemia perderam emprego, porque as empresas elas estão gerando menos. E por isso que a lição ela é interessante. A fornalha das nossas vidas elas estão vindo aí. O irmão Alexandre ele pregou há 3 semanas atrás, Apocalipse 2:5, 2:6, 7. Eu já citei esse texto, a igreja de Esmirna, né? A igreja de Esmirna, o que Deus fala para ela é ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Essa é a frase, uma das frases finais. A igreja de Esmirna, ele diz no começo, eu acho interessante esse de Esmirna, que ele lá no começo ele fala assim, ó, eis que estou vivo e fui morto. E aí e no final ele dá essa recompensa para a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é uma das igrejas, assim como a de Filadélfia, é uma que não tem nada contra ela. A igreja passa ali sem desabono, né? A de Éfeso, que é uma das principais ali, ela perde. E a Esmirna, ela significa... Ela produzia uma mirra muito preciosa, e ela significa... Esmirna, ela traz isso nesse nome. E eu sempre que eu leio a igreja de Esmirna, eu leio a igreja de Esmirna ali, eu fico vendo morte, 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 morte. Para mim, a igreja está cheirando morte. Você lê Esmirna, porque Esmirna ela significa um incenso, uma mirra, mas uma mirra usada para morte. E Jesus ele se apresenta para ela como a igreja do que foi morto e estou vivo. Diferente da igreja de Sardes, que diz que tem o nome de vive e está morto. E diferente da igreja de Laodiceia, que é a igreja que nem morta tá, porque até tem uns pregadores lá, mas ela é morna. A de Sardes, ela assim, você tem nome de que está vivo, mas você está morto. A de Esmirna não. Eis que Jesus, ele se apresenta como eu sou aquele que fui morto e estou vivo. E a igreja de Esmirna, é interessante de notarmos, eu também, às vezes, eu associo ela como aquele cristão que ele se afastou e voltou à vida, porque isso é estar morto e reviver. E Esmirna, ali era a região de vulcões, tanto que é por esse motivo que a igreja de Laodiceia tem a fonte quente, uma fonte fria, e eles passaram por devastações. O pastor Marcos pregou sobre Laodiceia e ela passou por um terremoto que ela própria se restaurou. Esmirna, ela passou por vulcão e ela deixou de existir. Ficou cerca de 400 anos sem existir, depois ela foi reconstruída. Por isso que eu também falo, esse que fui morto e estou vivo, representava ela, porque ela deixou de existir por um tempo e voltou a existir. E tudo na igreja de Esmirna me cheira a morte, assim, quando eu vou lendo a igreja de Esmirna. É morte. É os cristãos que são chamados para morrer pela causa do Senhor. E aí eu volto para os 3 jovens, eles tinham essa coragem. Eles tinham a coragem de entregar a vida pelo evangelho. Eles tinham a coragem de ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte é o último inimigo de Coríntios de 15 aqui, que a gente fala, é a morte. E ser fiel até a morte é isso, olha, ainda que eu morra, eu vou continuar. Não é igual Esaú, que a gente também já leu algumas lições atrás, que ele diz assim, olha, o que me adianta o meu direito de primogenitura se eu morrer? Eu estou para morrer de fome. Ele vai lá e vende o seu direito de primogenitura
por um guisado de lentilhas, por um caldo vermelho, né? E fidelidade é isso. Irmãos, não existe fornalha que pode te tirar, que seja motivo para você abandonar a sua fidelidade com Deus. Não existe. Não existe prova, não existe luta, não existe forca, não existe nada. Por quê? Porque você tem que ser como os 3 jovens, tem que ser como a igreja de Esmirna, ser fiel até a morte. Por quê? Porque dar-te-ei a coroa da vida. Morrendo, você consegue a vida eterna. Esse é o mais... aquela questão poética e difícil de se entender. Quando você morre para o mundo, você vive para Deus. É o batismo nas águas, né? Morrer para o mundo e viver para Deus. Desatar essas amarras aqui do pecado, a fornalha ajuda. Porque olha imagina o que esse rei ele viu lá. Semelhante aos filhos dos deuses. Quem tem o privilégio de ver Jesus passear na fornalha? Quem tem esse privilégio? Irmãos, eu acredito que todos os que se dobraram ali, todos os que se encurvaram, gostariam muito de ter esse privilégio, de ver Jesus andando com eles. Às vezes tem cristão que tem 15, 20, 30 anos de crente. Isso é uma bênção. Mas eles nunca tiveram a oportunidade de ter uma intimidade verdadeira com Deus. E às vezes o cristão ele está lá passando por uma prova, um aperto e pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Mas ele deve se alegrar, porque quando ele estiver no pior aperto, ele vai poder sentir Deus andando com ele. E vou dizer para você que aquele irmão que não teve essa experiência ainda, às vezes passou tanto tempo na igreja aí, tem oportunidade, canta, prega, louva, mas não passou por uma prova desse nível, então ele não teve a oportunidade de ver Deus tão claramente. Ele trocaria tudo isso por a experiência de poder sentir Deus perto a perto. Ele trocaria toda a estabilidade dele, tudo que ele tem. Por quê? Porque o mais importante, o mais gratificante é sentir essa presença. É a igreja de Esmirna. Ela, sendo ali das igrejas, ali uma que foi cara considerada que no momento estava pobre, que estava enfraquecida, ela foi tida como... Olha o contraste entre ela e Laodiceia. Laodiceia tinha tudo. Ela nem precisava da ajuda do imperador, como o pastor Marcos falou. Mas ela não teve olha, eu te dou a coroa da vida. Ela não teve isso. É por isso, irmãos, que nós devemos sim nos alegrar diante das lutas, nos alegrar diante das provas. Se alegra. Porque a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, né? Vamos lá, 1 Pedro 1,7. Vamos ler, a gente já leu esse versículo há pouco tempo, mas é um versículo que nos estimula, né? Que nos aumenta a fé. Olha, 1 Pedro 1,7 diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se achem louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. É isso que nós vamos alcançar. Na revelação de Jesus, tudo aquilo que nós passamos vai ser posto como... Vai ser retornado como louvor, honra e glória para Jesus. Lembra lá da parábola do rico e do Lázaro? E o rico, ele estava lá. Tinha de tudo. Ele tinha tudo. E o Lázaro estava lá mendigando na porta dele pedindo um alimento. Nossa, mas que sofrimento esse sofrimento do Lázaro, hein?
era um mendigo, não tinha casa, não sabia se amanhã ou depois ia ter o que comer. Não sabia. Era sofrimento. Imagina numas noites frias como as dessa semana aí. Era um mendigo. Mas lá no céu, o que aconteceu? Lá no céu, o rico, que a Bíblia não fala o nome, ele desejava molhar o vestido dele, ou que Lázaro molhasse, e encostasse na sua língua. Mas ele não podia. Então, fidelidade, ela nos fala assim, seja fiel nesses momentos. Porque o que você vai alcançar não é para se comparar. O sofrimento do inferno, ele é grande. E a bonança do céu, ela é maior ainda. Amém, irmãos? Eu já agradeço essa rica oportunidade, já devolvo para o Eliel, ele vai fazer as considerações finais. E passar também a oportunidade, ainda tem tempo para os irmãos falar mais alguma coisa, amém? Amém, meus irmãos. Deixa eu tirar essa máscara aqui. Salete já mandou mensagem. Coloca a máscara. Vou tirar aqui. Irmãos, lição muito maravilhosa. Aprendizado muito forte para nós. O interessante da fornalha, que igual o irmão Ricardo falou, Nabucodonosor mandou aquecer 7 vezes mais. E o texto vai dizer que os homens que levaram esses 3 jovens até a fornalha, o fogo era tanto que só deles estarem na porta da fornalha, eles foram mortos. Ou seja, o calor que saía de dentro da fornalha foi suficiente para matar os homens que colocaram os 3 jovens dentro da fornalha. Tamanha era o grau, né, da fornalha que estava acesa ali. Isso não é diferente das lutas que nós passamos. Muitas vezes somos colocados dentro de fornalhas em que nós não sabemos como sair. Somos colocados em situações que nós não sabemos como nós vamos sair dessa situação, né? Nós somos literalmente testados. No mundo, nós somos literalmente testados todos os dias com situações que vêm para tentar nos abater, para tentar nos tirar da presença do Senhor. Mas o Deus que permitiu que aqueles jovens entrassem na fornalha é o mesmo Deus que caminhava com eles na fornalha. E isso é o que é mais interessante para nós. E eu queria fechar aqui essa aula nesta manhã dizendo que eu não sei qual é a fornalha que você está vivendo. Eu sei que, independente da fornalha que você esteja vivendo, Deus está caminhando contigo dentro dessa fornalha. Ele é aquele que caminha conosco dentro da fornalha. Porque muitas vezes nós nos perguntamos, por que Deus permite? Eu já me fiz essa pergunta por muitas vezes. Por que Deus permitiu fazer isso? Por que Deus permite isso? Mas não sabemos que o Deus que permite é o Deus que está junto conosco no meio da situação. Então, independente da situação que nós estivermos, é falta de dinheiro, é um diagnóstico médico, é uma enfermidade, é um luto, é uma complicação familiar, independente do que nós estivermos passando, Deus é aquele que passa junto conosco, tá? E esta fornalha não é para nos matar, simplesmente para testar a nossa fé, servindo isso para testemunho, para que lá na frente a gente venha ser fortalecidos por Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, olha que texto maravilhoso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, e o verso de número 13. Na tradução da minha Bíblia aqui, diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Ou seja, o que vem aos homens
vem para vocês também. Não acham que vocês são, porque vocês são crentes, porque nós somos crentes, que não vai vir tentação para vocês. O que vem aos homens vem para nós também. Que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Olha que maravilha. Mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciar um escape para que o possam suportar. Oh, aleluia. O Deus que permite a fornalha é o Deus que dentro da fornalha providencia um escape para que a gente possa suportar. Então não há luta, não há prova que a gente passe que a gente não consiga suportar. A frase que o crente não pode falar é: eu não estou aguentando mais. Porque se você chegou até ali é porque Deus permite e sabe que você pode suportar. Então, não sei o que cada um de nós estamos passando nesta manhã, mas suporte mais um pouco, porque Deus é aquele que nos fortalece. E dentro dessa situação, esta palavra diz que haverá um escape dentro desta situação para que nós possamos suportar e passar de lá aprovados em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, sejamos edificados por esta palavra, tá? Deus permite, mas ele passa conosco, tá? E se ele permite e passa conosco, ele também nos dá um escape para que a gente possa suportar as fornalhas da vida. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos nesta manhã. Pode falar. Amém. E a gente fala assim, né? As pessoas falam assim, Deus, ele não tirou Sadraque, Mesaque e Abednego de passar no fogo. Deus permitiu que eles fossem para o fogo e libertou eles lá. Mas se a gente ler a passagem aqui de Daniel, a partir do versículo 20, né, que ordenou aos homens mais fortes e tal, a gente já vê a ação de Deus. Porque os homens que estavam com eles foram queimados ali. E eles não. Ali você já vê Deus livrando eles. E isso tudo acontece para quê? Pelo que eu entendo, né? Aconteceu para quê? Para que o povo que estivesse vendo já passasse a entender a ação de Deus, o mover de Deus na vida. Muitas das vezes, a gente está passando por dificuldades, mas é para a glória do nome de Deus. O próprio Deus não disse isso, é para a glória do meu nome. Isso aconteceu para que o meu nome fosse glorificado. E eu vejo aqui, muita gente fala, né? Deus não tirou eles do fogo, Deus salvou eles lá, Deus salvou eles muito antes. Na hora que o rei se enfureceu e que o rei mandou atar, mandou prender, a gente já vê Deus agindo ali, né? A gente vê a ação de Deus desde ali, porque os homens que levaram eles foram queimados antes, então o povo viu. E ali, na hora que o povo viu isso, mas espera aí, eles foram queimados e os 3 que confessam o Deus vivo estão intactos, né? E muitas das vezes as provas, as lutas que a gente passa é exatamente para isso, para que o nome de Deus seja glorificado através das nossas dificuldades. Jesus, na oração lá em João, ele fala: Pai, glorifica o teu nome, né? Então, eu vejo isso, eu oro muito ao Senhor, assim, que o Senhor glorifique o nome dele no meio das minhas dificuldades. Porque é para a honra e glória do Senhor, muitas das vezes, o que a gente está passando. Amém? Era isso que eu gostaria de deixar. Então, passando conosco, e ele nos para sair dessa fornalha fortalecido em nome de Jesus. Amém? Próximo domingo estaremos aqui novamente com mais um tema, com mais uma lição da revista TBD, da Escola Bíblica, em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade, tá? Quero agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco, nossa irmã Salete, Deus abençoe, irmã Salete.
Dá um tchauzinho aí, Macalete. Deus abençoe. E nosso irmão Fidelis e a nossa irmã Isabel. Irmão Fidelis, estamos com saudade dos irmãos. Deus abençoe. Amém? Deus abençoe. Nosso irmão Ney, Deus abençoe, irmão Ney. Bom domingo, abraço na família. Nosso irmão Benjamin, Deus abençoe nosso irmão presbítero Benjamin. Forte abraço. Nossa irmã Nega,